todo mundo aqui. A câmera pega a gente aqui, você fica aqui, tudo bem? Peraí, eu já vi. Aqui é... É bem pouco mesmo. Caraca, mas aí meu mouse não sai daqui? Peraí. Bom, quando o Adriano vai ajustando ali, falar um pouquinho também do projeto da internacionalização, antes de falar do relato que a gente teve no Chile. Essa proposta, então, a gente está construindo a política ainda esse ano, a ideia é justamente terminar ela agora. E o edital de voluntariado também é para que o pessoal que tem interesse em talvez ter essa oportunidade de ir para outra universidade possa começar a se envolver nas atividades. Mas acho que uma coisa que é bem importante já deixar bem clara é que não é porque entrou como voluntariado no edital que com certeza vai sair para fora, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro, né? Porque a gente ainda está estruturando todo esse processo da internacionalização, mas depois a gente pode explicar um pouquinho mais. Acho que agora a ideia são 10 minutos, né? Falar um pouquinho da nossa experiência que a gente teve no Chile, né? O professor Jaime recebeu a gente em Chillán, na cidade dele. E daí a gente passou 2 meses lá. A apresentação, como vocês ouviram, eu acabei de fazer aqui, né? Então tá bem simples, tem só algumas fotos meio ilustrativas, assim. Peço desculpa por ter feito a apresentação toda em cima da hora. E a ideia é mais mostrar como que foi a nossa experiência, o que a gente colheu de bom lá, o que a gente, né, agora a gente pode falar para outras pessoas também se incentivarem, terem essa oportunidade. Então a gente ficou 2 meses na Universidade de Biobío, em Chillán. E daí a gente foi para o UBB justamente para construir um trabalho, né? Cada um escreveu um artigo, está agora terminando de preparar ele para publicar em breve. Eu acho que até o primeiro semestre a gente termina de fazer e publicar. E a gente fez o quê? A gente foi para vários campos, né? Para justamente coletar dados primários e ver o que a gente podia fazer de relação de pesquisa entre Brasil e Chile. E justamente construindo esse artigo, construindo esse material. Acho que a gente já tinha conversado com o professor Jaime antes, né? Então foi algo bem. A gente já tinha submetido resumos para ele, então a gente foi já tendo um pouco da ideia do que a gente ia trabalhar, e tentando muito associar com as nossas próprias pesquisas, né? Então, o meu mestrado, que é em sistemas costeiros e oceânicos, eu tentei associar um pouco disso, uma comparação entre alguma área do Brasil com uma área lá no Chile, e o da Ilô também, né, com a pesquisa dela de licenciamento ambiental. Então, foi bem nessa área, assim, que a gente foi já com uma direção do que a gente poderia estudar, o que a gente ia pesquisar, né? Então, acho que é isso, assim, tipo, também foi bem interessante, assim, no âmbito dos projetos do Lajane, poder ver essa... trabalho que também desenvolve nesses outros locais, né? Então, por exemplo, eu estava no Periferias, trabalhava bastante com gestão de risco, e lá a gente conseguiu ver muito como que é a gestão de risco mais voltada para tsunamis. Então, que medidas que eles implementam, como que a população vulnerável que se comporta nessas áreas. Então, acho que foi bem interessante poder ter essa comparação em outra localidade, também estabelecer tantas diferenças quanto as coisas que são iguais, né, que podem ser trabalhadas. Então, acho que foi bem nessa linha, assim, de poder adquirir mais conhecimentos também para as nossas próprias pesquisas e também para os projetos, assim. E essa também foi tipo, a primeira experiência do Lajane, eu acho que de levar, né, alunos para fora, ver como que seria. Tanto eu como a Laurinha, a gente foi meio que o projeto piloto assim, da internacionalização, então a gente realmente teve que ver como que a gente fazia esses processos, de como que a gente organiza com nossos coordenadores dos projetos, essa questão da carga horária, né? E querendo ou não, acho que ir para fora, por mais que seja um pouco tempo, né, 2 meses é pouco tempo, para a gente conhecer um país, para a gente entender qual que é a dinâmica. É muito incrível a gente poder ter essa oportunidade também, né? Porque é uma língua nova. Gente, eu me ferrei demais com o espanhol, assim, achei que eu ia conseguir me virar, eu já me viu que eu tentei me virar, mas foi meio difícil. Mas realmente, acho que são essas oportunidades a gente se desafiar, que a gente vai vendo realmente o que a gente gosta e o que a gente não gosta também, né? Então, por exemplo, foi nessa viagem que eu realmente percebi que eu adoro espanhol e eu quero desenvolver isso, quero ter essa oportunidade de poder aprender mais, né, e também se desafiar nessa questão de ir para uma universidade que a gente não conhece ninguém, né, claro, a gente conhecia já, mas não conhecia outros professores e tudo mais, e daí aqui também foi
nas apresentações que a gente fez, né? Então a gente não foi lá só para escrever artigo, né, para coletar dados, mas também para falar um pouco do nosso trabalho aqui no Lajeane para outras pessoas, né, para outros alunos da Universidade de UBB, né, da Universidade de Bio. Posso passar? Pode, né? E daí, tirando ou não, até a Universidade ficou feliz que a gente foi para lá, que eles fizeram uma notícia da gente, né? Então, esse print é do site da universidade. E daí, essas outras duas imagens são da gente fazendo apresentações sobre o Lajeane, sobre o trabalho do geógrafo aqui no Brasil, para o pessoal, né? Porque, tirando ou não, a geografia do Chile é muito diferente daqui do Brasil, né? Então, é legal fazer essas trocas de conhecimentos, né? Nesse caso específico nosso, assim, não sei como foi para a Laura, assim, mas lá no Chile, eles não têm a dupla habilitação dentro da geografia, né? Agora aqui na geografia na UFPR a gente perdeu também, mas antigamente a gente tinha, né? E eles ficaram bastante chocados, assim, né, com essa possibilidade de poder fazer tanto a licenciatura quanto o bacharelado, assim, né? Então é bem interessante também ver essa diferença no currículo do curso, assim, de comparar, né, o que a gente tem dentro da geografia aqui com a geografia lá, assim, ou as disciplinas que são parecidas. Acho que é bem legal fazer essa comparação. Inclusive a questão de bolsa, né? Por exemplo, aqui a gente tem a bolsa por iniciação científica. Eles ficaram chocados também com isso. E daí foi bem que a gente ia aprender a valorizar a CAPES, assim, que lá eles não tem nenhuma bolsa de incentivo à pesquisa, assim, durante a graduação, né? Então, foi bem diferente. E daí, querendo ou não, o resultado da nossa internacionalização foi justamente participar do evento, né? Então, fazer a divulgação desse trabalho que a gente estava construindo, né? O evento aconteceu em Villarrica, né? Então, a gente, querendo ou não, viajamos basicamente de Santiago para baixo, a gente viajou bastante, assim, foi até mais, assim. E, querendo ou não, isso é o mais incrível da internacionalização, que é poder conhecer outros lugares, até mesmo fora da nossa dinâmica acadêmica, né? Então, por exemplo, já levou a gente para conhecer várias cidades, né, que a gente não estava programado no nosso roteiro, e isso também faz parte da pesquisa, né? A gente conhecer outros lugares, ver quais são essas dinâmicas. Então, aqui só terminando, foi a apresentação dos nossos artigos, né? E lá também tem isso, né? A organização de um evento é muito diferente daqui. Como que faz a apresentação dos trabalhos, né? Então, por exemplo, quando eu fui apresentar, foi todo mundo sentado numa mesa e falava de onde você estava, né? Então, isso também tem essas diferenças de como que a gente vai fazer, questão de tempo, de apresentação, a gente tem que se adaptar a essas novas organizações, né? Acho que é isso, assim, é difícil, acho que principalmente esse negócio da língua, né? Você tá num país diferente, aí você tem que apresentar em outra língua, às vezes dá um nervoso, assim, tipo, eu, por exemplo, não consegui apresentar em espanhol, né? Eu apresentei no portunhol mesmo e foi isso, assim, eles conseguiram entender, acho. Então, acho que é complicado, assim, né? Dependendo do espanhol, você até consegue se virar um pouquinho ali, né? Mas dependendo do país, assim, na França, por exemplo, ou um país de língua inglesa, tipo, acho que já fica bem mais complicado, né? Então, acho que é esse preparo, assim, de ter, assim, antes, assim, de, tipo, tentar aprender a língua, ou se tem interesse de ir para algum país específico, né? Aprender essa língua, assim, para conseguir se virar de uma forma mais fácil, assim, também, não se meter em furado. Porque no nosso caso, a gente não se meteu em nenhuma furada, assim, então... eu estava achando que ia acontecer alguma entrevista, ia acontecer alguma coisa, no fim saiu tudo perfeito, assim, acho que... Só tirando preso no restaurante. Tipo, preso no restaurante, mas enfim, né, a gente vai ter que lavar prato, fora isso, tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim, querendo ou não, foi um período muito importante para a gente, acho que até para o próprio Lajeane, para entender como poderia organizar essa proposta, né, de internacionalização. E, querendo ou não, acho que para quem tem interesse, realmente vale a pena. Assim, acho que eu estava conversando com o Adriano, assim, se eu pudesse, eu até ficava 6 meses, 1 ano, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil com a questão dos nossos campos, dos nossos trabalhos aqui no Lajeane. Mas realmente vale muito a pena sair, assim, e conhecer essas outras ciências que são feitas aí, né? Porque a gente está tão perto do Chile, querendo ou não, é tão diferente, né? Algumas dinâmicas. A gente saiu, tipo, dos 30 graus ali em Chile para, tipo, 15 mais para baixo. Só diminuindo. Mas queria comentar também, né, de trabalhar junto, né, com a carga horária do projeto, né, que eu e a Elo, a gente ficou 20 horas no projeto e 20 horas para internacionalização, né.
e de conseguir associar as duas demandas juntas, né? Principalmente lá no Chile a gente percebeu bastante assim que lá escurece muito tarde, 10 da noite ainda estava claro. E aí parece que o nosso relógio biológico não desligava, você estava lá trabalhando, era 8 da noite, 9 da noite, você não tinha nem associado que já tinha acabado ali, né? Então, de conseguir conciliar as duas coisas, assim, até para não sobrecarregar, tanto para o lado da internacionalização, quanto para o lado do trabalho desenvolvido no laboratório, né? Então, acho que é mais isso, assim, acaba sendo um pouco complicado conciliar os dois, assim, puxadinho. Mas isso também vai muito de acordo com acho que a Vivi tá aí também, né? Acho que a Vivi pode falar depois também essa questão de planejamento entre a equipe também. Então, antes de ir, tanto eu quanto a Fer, a gente teve várias conversas com a Vivi, que é a nossa coordenadora, para ver como que ia ficar essa questão da carga horária, dos campos, da distribuição de demandas, tudo. Então, isso também é uma coisa importante para quem pensa em sair, né? No nosso caso, assim, a gente conseguiu, a gente ficou 2 meses fora, a gente conseguiu antecipar os campos, adiantar os campos e deixar toda a demanda pós-campo enquanto a gente estava fora, né? Então não precisar fazer nenhum campo sem uma parte da equipe, né? Acho que a Laura também pode comentar melhor ainda da experiência de coordenação. Então acho que é isso, assim, de conseguir ter esse planejamento, assim, se está numa equipe que vai bastante para campo, tentar já pensar ou conversar com o supervisor, o coordenador, se tem interesse, já comentar, né? Para conseguir pensar numa agenda que seja tranquilo para os dois lados. Isso, o Chile foi. Não sei se o Jaime vai falar agora. Jaime. Buenas tardes. No hablo portugués, así como Fernanda no podía hablar español, pero hablaba español ocasionalmente con una claridad impresionante. Eloísa dijo, yo esta parte no la hago, estoy partiendo al revés. Y al final me dice, Jaime, no, yo sola. Y hizo todo sola la presentación. Bueno, yo quiero comentarles un poco desde 3 ámbitos. Uno es el ámbito de ser profesor visitante. Ahora, el año pasado, haber compartido experiencias académicas de mucha importancia, tanto para Brasil como para Chile. Y por eso es vital los marcos regulatorios. Y quiero hacer énfasis en eso. Sin marcos regulatorios, sin convenios marcos y convenios específicos, todo lo que planteó Eloísa y Fernanda no pudo haberse. Es vital los intercambios basados en convenios pensados en la pesquisa, en la formación, en el intercambio de investigadores, y en eso creo que la DIAN tiene ya una estructura en desarrollo. Y la Universidad del Biobío, siendo pequeña, lo tiene muchos años. Yo fui 8 años director general de posgrado de la Universidad del Biobío, y yo viajaba por Sudamérica, Latinoamérica en búsqueda de becarios para los posgrados, doctorados, magísteres, ofrecía becas, y todo eso estaba pensado. ¿Cuál es el límite fundamental que yo quiero expresar desde la experiencia? Los recursos. El recurso dinero, concretamente, es lo que más limita las pasantías y las estadías, no solo de ustedes, sino que también de los investigadores académicos. Y voy a partir entonces, en los minutos que tengo, primero con mi relato de por qué vine. Yo con Eduardo jamás no habíamos visto. Pero tenemos una persona en común, María Elena Uriño de Muñoz.
Ella fue mi directora de tesis doctoral por allá por el año 2002, 2003, y Eduardo hizo su estadía postdoctoral con ella. Y ella nos unió. Ella nos hizo el vino. Y vine a Barrido, acá, y después comenzamos a pensar cosas juntas con Eduardo y a cómo construir una asociatividad. Y esa asociatividad se dio rápidamente porque pudimos invitar a Eduardo al Congreso Internacional de Geografía que se daba en la Universidad del Bío Bío para la conferencia inaugural, y ahí pudimos recorrer el territorio, explorar, no investigar, explorar, solo explorar el territorio. Y nos llevó a compartir entonces la idea de que yo viniese. Y vine el año pasado, en marzo del 2025 acá, y de ahí surge la idea de que fuese Eloísa y Fernanda H. para hacer el contexto. ¿Y por qué el contexto es súper importante? Porque no es turismo académico, no es turismo académico, y eso lo hemos hablado siempre con Eduardo. Se nota cuando el académico va a hacer turismo, o el investigador, o el pesquisador, o la profesional va a hacer turismo. Eloísa y Fernanda, sí, pasearon, pero trabajaron mucho. Yo las veía trabajar. En los resultados está, porque trabajaban de lo que tenían acá y trabajaban el cronograma que tenían allá. Entonces, su fin de semana era obviamente su fin de descanso. Sábado, domingo era su descanso y tenían libertad. Construimos entonces un cronograma de trabajo basado en la experiencia de ellas, no en la mía. Y yo creo que eso también es importante que uno lo entienda, que cuando uno le impone como investigador más adulto al investigador joven una línea, puede que no se adapte. Y Eloísa fue la primera que me dijo, este concepto a mí no me cansa, me hace ruido el concepto de resiliencia, que a mí me gusta mucho, lo adaptamos. Fernanda me dice riesgos. Sí, yo había trabajado riesgos, un par de trabajos en montaña, pero no en el sector litoral, y los riesgos son diferentes, pero nos adaptamos adecuadamente. Hicimos los días de campo, recorrimos los cuatro 2.700 kilómetros, los cuatro 2.700 kilómetros. No pusieron los volcanes, Chiloé, y eso, claro, uno dice paisaje, pero es reconocimiento de las estructuras territoriales de cómo funciona. Aprendizaje, para no dilatar mucho. Aprendizajes, en el caso particular mío como pesquisador, hemos compartido con Eduardo ideas de cómo abordar ciertas problemáticas desde el constructo de un territorio coherente con la sostenibilidad ambiental, en un ordenamiento que es cuestionable. Y Eduardo me ha escuchado en alguna clase, y yo le he dicho que a mí la sostenibilidad es un concepto que me hace ruido. Es decir, lo comparto un poco, pero no al 100%. Encuentro que es un concepto usado por, que no me salga muy extremo, pero es muy capitalista. A la inversa de lo que uno cree. La sostenibilidad es demasiado capitalista. No es conservacionista, ni un socialismo utópico, ni un marxismo extremo, ¿verdad? Es bastante capitalista. Y por eso a mí me provoca ruido. Cuando estuvimos en Tantauco, recordarán ustedes en Chiloé, es un tremendo parque nacional privado, como lo hay aquí. 6 visitantes promedio al día, 6. ¿Qué rentabilidad tiene económica ese parque? Pero hay lavado de dinero detrás de eso, del expresidente Sebastián Piñera, fallecido, ¿verdad?, en un accidente aéreo hace algún tiempo atrás,
Entonces la sostenibilidad es cuestionable. Pero hemos logrado colocarnos de acuerdo con Eduardo. Mi aprendizaje ha sido bastante certero desde el punto de vista de la gestión. Primero, de proyectos. Segundo, la reforma del área. La primera aproximación fue en Palma, el año pasado, y ahora en Indoeste, Paringún, ahora, y pronto iré a otro, seguramente. Y la reforma del área es exacta a la realidad chilena. Entonces tengo muchas anotaciones porque el hecho de que tenemos que escribir no un artículo para hacernos famosos en una voz, en una Scope, una ICI, ¿verdad? No, hacer un artículo para mostrar la realidad sociológica, geográfica de los territorios destruidos en el Brasil y destruidos en Chile a partir de un proceso que fue la revolución política agraria más grande que ha tenido América Latina, pero ha sido el fracaso más estruendoso que ha tenido América Latina también, y eso uno tiene que interpretar. He aprendido mucho, uno siempre aprende a cualquier edad, a pesar que igual siempre me quita la edad, me baja la edad, toda edad es para lograr aprendizajes. Las pasantías, las estadías, por lo menos yo las pienso, son de aprender y no cognitivamente, se aprende de procesos, se aprende de iniciativas, de constructos colectivos, de nuevas ideas, conversando, caminando por la costanera de Villarrica, y que esto no es una incidencia, ¿verdad? Porque Eduardo lo tenía pensado mucho tiempo. Eduardo me habla de la internacionalización del latín y me habla de los proyectos que tiene en mente. Caminando un poco después de una cena, ¿verdad? Que veníamos por la costanera del lago Villarrica. Y uno dice, sí, eso es lo correcto. Vienen dos colegas chilenos, pronto en abril, que son muy potentes desde el punto de vista de sus trabajos y que yo creo que van a ser un buen aporte también en las asociatividades futuras. Solo dejarle un poco de estímulo para que se atrevan. Hay múltiples formas. Yo es tercera vez que tengo pasantes. La primera vez fue una pareja de franceses que estuvieron un año haciendo una tesina de ordenamiento territorial y un poco sostenibilidad ambiental, la chica. Después tuve una pareja de colombianos que trabajaron conmigo también en problemas del agua y en problemas de fauna, que no era mi fuerte, entonces pedí ayuda a otros colegas. Y esta es la tercera vez con Fernanda y Eloisa, que yo encontré un favor para ellas y para mí. Porque nos demoramos una semana en organizar, una semana en hacer esto. Eloisa me dijo, los campos, ¿verdad?, con gusto a poco, ¿cierto? Los campos eran como muy acotados, muy cortos, porque no teníamos más tiempo para preparar los trabajos. Y lo último que diría, yo creo en el acompañamiento. El pasante debe ser acompañado por el tutor, por decir, no abandonado. Y en eso Eduardo me dio lecciones cuando yo llegué acá desde el primer día. Desde el primer día. Me acuerdo que fuimos a almorzar con mi familia, me esperaste en el aeropuerto, fuimos a almorzar, el fin de semana juntos, y yo traté un poco con Eloisa y Fernanda, un poco lo mismo. Quizás ellas son más jóvenes, requieren más autonomía, yo soy muy paternalista, pero creo que lo pasaron muy bien igual, lo disfrutaron. Y los aprendizajes suelen ser muy potentes, pero a uno le cuesta un poquito procesarlos en el tiempo. Yo lo invito a continuar con esta iniciativa porque son de vital importancia para el desarrollo institucional y para el desarrollo personal de ustedes. Eso es muy breve. Obrigado, Noemi.
Bom, então, Laurinha? A Vivi, eu falei com ela aqui, ela falou que deixa fluir, que qualquer coisa ela fala depois. A experiência dela como subcoordenadora. Ela está acompanhando online aqui. Deixa eu só compartilhar aqui, Laurinha. Eu acabei de montar a apresentação. Todas foram meio assim. A apresentação tá no caderno. Bom, pessoal, então eu passei 1 mês e meio, era para ter sido 1 mês, consegui me prorrogar mais 1 semaninha e peguei 1 semana de recesso. Estive na Espanha, na cidade de Saragoça, que fica entre Barcelona e Madrid. Eu digo que é como se fosse a Curitiba da Espanha, que não é nem Rio nem São Paulo, mas é uma cidade muito bacana. E lá eu fiquei próxima do GEOT, né, que é o Grupo de Estudos em Ordenamento Territorial, né, tradução aproximada. E, enfim, durante essa experiência, tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais do grupo, então eu fiquei fisicamente no espaço deles e não tanto, digamos assim, no setor da geografia, né, então eu digo que não tive muita troca com os estudantes, que eu acho que isso foi algo que acabou faltando em alguns momentos, principalmente na pós-graduação, né? Então, um pouco a dinâmica que às vezes pode acontecer aqui, né? De ter um prédio separado para os laboratórios, tudo o pessoal da graduação e tudo ficar separado. Mas tive a experiência de dar 4 aulas lá, foi bem positivo, então eu organizei o que ia ser falado durante essas aulas, né? Até quando eu conversei com o Edu e conversava com o pessoal lá, a minha perspectiva era de fazer um estudo, né, uma troca mais no sentido das geotecnologias, né, e tudo que às vezes é um pouco que eu estou mais próximo aqui. Mas o pessoal tem 100% da perspectiva do ordenamento territorial, né? Isso é bem interessante também, é o que a gente trabalha aqui, né? Mas uma discussão até deixando um pouco de lado usando realmente uma ferramenta, né? Eles estavam muito mais interessados em, por exemplo, trazer a troca de experiência do TECA, né, de falar de comunidade tradicional, de falar de protocolo de consulta, né, muito mais essa troca de como é que a situação aqui no Brasil, cadastral, né, que lá é uma outra realidade. Então, eu acabei elaborando essas aulas muito mais com as demandas que eles trouxeram, né, que seria mais proveitoso. E a experiência do TECA, de qualquer forma, foi interessante. Também teve a parte de falar de geolevantamento, de falar de geonode, né, então a gente foi uma manutenção bem legal. E foi para alunos da graduação, então acabei ficando mais próximo da graduação, muito por conta da temporalidade também. Então, o Angel, que é o professor de geoclima, ali foi quem me recebeu, né? Então, ele estava dando a disciplina de geografia cultural e social e uma disciplina de desenvolvimento territorial. Então, também para mim foi interessante, porque basicamente desde a graduação eu não estava mais envolvida na parte da geografia social, mesmo dos autores, então foi legal conseguir retomar um pouco essa discussão, mas com os olhares do ordenamento territorial, né, com experiências tanto do laboratório quanto que o grupo tinha local lá. Enfim, e a geografia lá, acho que uns pontos interessantes também, acho que eu vou focar um pouco na experiência de internacionalização, mas também no próprio grupo lá, né. A graduação, ela é em geografia e ordenamento territorial. Então, as disciplinas, a maneira deles trabalharem é bastante integrado. Eles estavam justamente numa etapa bem intensa do calendário. Então, também foi um desafio, de certa forma, porque o professor Angel, ele é um Eduardo lá, que eu tinha muitas agendas fora. Então, às vezes era difícil a gente até sentar, trocar uma ideia, né? Mas ele tinha muita experiência para trazer, internacional mesmo. Então, uma semana ele estava viajando para a Grécia e eu estava lá. Ele tinha reunião com o pessoal da África, tinha reunião com o pessoal da Austrália, então esse ponto de vista também foi bem interessante. E o Carlos, que é outro professor, estava 100% mergulhado nas agendas da pós. Então, desse ponto de vista, às vezes na dinâmica a gente trabalhar acabou sendo um pouco mais difícil, porque acabar ficando um pouco mais isolado, mas ao mesmo tempo também tinha um projeto falando aqui no laboratório, né? Então, que aí entra um pouco da minha parte
experiência como subcoordenadora, né, que era conseguir acompanhar a equipe, né, tinha entrega de relatório funil na época, então acho que a experiência da gente já trabalhando online ajudou muito, né, desde a pandemia e tal, isso ter ficado até hoje, meu trabalho híbrido, então tinha muita coisa que funcionava ali online, né, marcava uma reunião. Era uma questão de adaptar o fuso também, porque 5 horas de diferença, né, então acontecia isso, às vezes também acontecia mais tarde lá, mais dias que eu estava recebendo mensagem no Teams, era 10 horas da noite, eu já estava de boa tomando vinho e o pessoal querendo falar comigo. Mandava mensagem 5 da manhã também, né? Mandava 5 da manhã. mas esse ponto funcionou super bem. E questão da universidade também, acho que foi um apoio super importante, né? Porque tem também a questão da moeda, né? Então, o euro é uma moeda cara, então, para conseguir se manter lá, o apoio tanto do grupo, né, da Lidote, mas, enfim, todo isso. Essa uma semana que eu fiquei a mais, a estadia foi custeada pelo grupo, né? Então, foi por isso que eu consegui ficar uma semana a mais. Fiquei num colégio que é dentro da própria universidade, então isso foi bem bom, eles têm um alojamento para os pesquisadores mesmo lá, então isso foi bacana. Eles não têm lá em último em 30, mas é um valor já um pouco mais acessível do que externamente, né, nos restaurantes. Então, acho que isso foi bastante interessante. E em questão de tempo, assim, acho que foi uma experiência única e, né, que foi bem desafiadora também de conseguir justamente acompanhar a equipe, né, desenvolver as coisas e também conseguir me aproximar do grupo lá, né? Então, eu não cheguei aí para viagens de campo, por exemplo, acho que foi algo que acabou faltando para mim, gostaria de ter tido essa experiência, mas muito por conta da dinâmica de aula que estava tendo lá, né? Então, realmente não teve saída de campo nas disciplinas do ano durante esse tempo, né? Mas consegui acompanhar as disciplinas e algo de conseguir se envolver com a universidade, que eu acho que é algo que em um mês e pouco, né, 1 mês e meio, é algo que é difícil, né? Você conseguir criar essa relação com outros professores, com outros grupos, com outras disciplinas que seja, né? Porque era uma dinâmica muito mais de visita do que, de fato, no intercâmbio, né? Então, acho que se a experiência fosse a partir de uns 3 meses, né, eu acho que já seria um tempo um pouquinho maior para conseguir iniciar uma relação um pouco maior, conseguir desenvolver um pouco melhor essa questão, pensando também no tempo que eles têm dos trabalhos de lá, né. E aí, voltei também com umas tarefas de casa, então acho que isso foi interessante, não deu para fazer tudo lá, mas eles, europeus, realmente muito certinhos, né? Então, desde o começo, né, eu sempre fui assim, com um plano de trabalho muito claro, né? Eles precisavam ter isso, eles têm uma política bem definida de internacionalização, e agora a ideia é construir, né, um plano entre as universidades, né, que é isso que eles têm cobrado também. E até a ideia que eu comecei a desenvolver, né, que foi uma ideia que o Daniel trouxe, é de ter um formulário, um registro de pesquisadores e pesquisas entre as instituições para conseguir ter essas sinergias, né? Então, a gente viu, por exemplo, a temática de risco, eles trabalham lá, a temática de geotecnologia mesmo, de ordenamento, né, que é algo mais amplo. Então, a ideia é a gente ter essa listagem até para conseguir, às vezes, montar um artigo junto, chamar algum professor para uma banca nossa aqui, né, e vice-versa, o Edu dá uma aula lá, de repente, né, o Carlos, que é outro professor, vem e participa de um café com a gente, né, então, conseguir criar um pouco mais esses laços de uma maneira um pouco mais direta, né, porque no dia a dia essas coisas, às vezes, acabam se perdendo, né, porque a gente fica dentro dos próprios planos de trabalho, então, alguns momentos que a gente realmente a cabeça acaba dividida, assim, né, de tentar olhar as coisas do laboratório, tentar acompanhar as aulas lá, preparar as aulas, né, porque como eu fui desenvolvendo isso lá, foi algo que tomou um tempo, e também aproveitar a experiência cultural, né, que aí você pode passar para o próximo slide, que era planejar finais de semanas bem agradáveis, tem um playzinho aí, acho que é um vídeo. Mas
Não, é só o mesmo. Mas dentro da própria cidade também, né? Então, questão de enfim, toda a estrutura lá, da linguagem, aproximar do pessoal, então era sempre a cabeça cheia de coisas para fazer. E acho que é isso, mas enfim, foi uma experiência bem bacana. E tem algumas coisas que eu acho que hoje eu talvez tentaria me organizar um pouco melhor, ou um pouco mais de tempo mesmo, porque eu acho que um mês acaba ficando bastante corrido, a gente quer se envolver com muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo um passo para frente, dois para trás, para também, né, segurar as coisas. Mas foi muito rico em questão de idioma também, eu não falava espanhol até as coisas se encaminharem um pouco mais, né? E aí, acho que para mim também foi bem interessante nesse sentido. Vídeo é seu, Laurinha? Nossa, É meu. tentar essa possibilidade. E a autorização desse voo aí? Bom, acho que agora a gente pode passar para o Melito. Pode ser, Melito? Eu esqueci de falar, mas estava ali no slide, mas a Jorge também faz parte de uma cátedra, né? Então acho que pra gente é legal também essa experiência. Até quando eu fui lá, acho que não estava bem. Não lembro se já tinha rolado o convite para a Camila, mas foi algo que eu pelo menos não tive essa troca com eles lá, mas eu acho que vai ser algo oportuno também, né? Que eles já têm instituído. Ai, tá na foto ali, Adriano, não lembro agora de cabeça. Você consegue ver de novo? Tá aí. Consigo, peraí que eu tô perdido aqui, deixa eu só... Eu acho que eles fazem parte. Mas ela é de alguma coisa voltada a CIB mesmo. Onde, Laurinha? Pode entender, legal. Ih, Território, sociedade e visualização cartográfica. a visualização geográfica. É verdade. Legal. Interessante. Deixa eu só compartilhar aqui, né? Boa tarde a todos. Bem, eu sou o Henrique e para mim é um desafio, né, fazer essa apresentação sobre internacionalização aqui, porque é mais ou menos reversa, né? O pessoal normalmente sai do Brasil para outros países, mas aqui o caso é o contrário, né? Eu vim de Moçambique para cá e toda a minha experiência que eu vou contar é uma experiência que todo mundo aqui tem, né? Então, faça a proposta. Bem, eu fui integrado aqui no Miami, no primeiro semestre foi por volta de junho, sim, e como bolsista com mestrado, como mestrado em Ciências Geodésicas, e trabalhei mais no projeto 3, né, do Miami, na equipe geodésica, e trabalhei especificamente com São Paulo, a Lívia, a Carolina, na equipe de agrupação. Mas além disso, tive também uma experiência com a equipe de locação, né, em Desacampo, que foram uma boa parte, um grande contributo nessa experiência que eu tive aqui. Só passar para o próximo. Bem, acho que o mais importante é aqui, né, há muitos programas de mobilidade, né, da África, de todo mundo, para o Brasil, vice-versa. Mas qual é o diferencial? Porque há muitos estudantes moçambicanos aqui, angolanos, qual é o diferencial dessa experiência que eu tive aqui no Lajeado, né? Que eu sinto que é o diferencial que eu agreguei tendo essa experiência aqui. Bem, o Lajeado é um ambiente muito mais do que um ambiente acadêmico, né? É profissionalizante. Então aqui nós temos essa relação de acadêmica, mas também é bem profissionalizante porque é trabalho, eu diria quase que corporativo, mas é muito profissionalizante, ao passo que
se um outro moçambicano vier não tiver essa experiência que eu tive na JAM, ficar restrito ao ambiente acadêmico, não teria essa experiência de profissionalização nesse contexto brasileiro, né? Porque uma coisa é ter essa experiência em Moçambique, outra coisa é ter essa experiência aqui no Brasil. Então, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, professores de diversas áreas, equipes formadas por bolsistas de diversas áreas, o que também é um grande diferencial, que se eu não estivesse aqui na JAM, não fosse participante dos projetos da JAM, não teria essa experiência como outros moçambicanos que estão aqui, inclusive muitos deles que eu conheço, que restringem-se ao convívio acadêmico e não têm essa oportunidade, né? Então, é uma oportunidade que, para quem é brasileiro, talvez não consiga perceber quão relevante é, mas quem vem de fora agrega muito nesse ambiente aqui do JAM. E, bem, existem vários projetos de extensão universitária, acredito aqui em Moçambique, aqui no Brasil, em Moçambique também, mas o que o JAM faz, que eu experimentei no projeto TES, as entregas que são feitas com nível profissional, que é para atender a uma instituição do governo. Eu não sei como é que aqui no Brasil, mas nas outras universidades, outros laboratórios, mas em Moçambique é difícil encontrar uma experiência dessa natureza, né? Em que os estudantes, tanto de graduação como de graduação, produzem produtos ou entregáveis que vão responder a demandas, vão atender necessidades que em outras situações deviam ser empresas, né? Ou empresas que vai dizer. Então, o JAM tem essa componente, né, de até parecer uma empresa, mas também tem a componente acadêmica. Empresa não no sentido de ganhos, de lucros, mas de fornecer serviços que agregam muito à sociedade em geral. Uma coisa muito que eu acho que é uma satisfação para todos os bolsistas, eu acredito que seja, talvez haja quem reclame, é o tratamento que é dado aos bolsistas, as condições de trabalho. Podem vir outros bolsistas de outros países, no âmbito de internacionalização, intercâmbio, dificilmente vão encontrar as condições que são criadas na JAM, né? Muita atenção se alguém faz parte da equipe que vai ao campo ou não, treinamento sobre primeiros socorros, um ambiente de trabalho formidável, equipamentos de proteção, EPIs, por aí. Eu acho que é uma experiência também que eu tive que, se não tivesse essa experiência na JAM, dificilmente eu encontraria em outro lugar. Bem, eu acho que o mais importante para mim são as lições que eu vou carregar comigo, né? Que ficou como lição, o aprendizado que eu vou levar daqui. O JAM funciona, sem dúvidas, como uma formação ou um ambiente de formação complementar. Enquanto o estudante está aqui, participa das aulas da universidade, mas aqui tem, como eu disse antes, tem essa componente de estar como se estivesse no mercado de trabalho. Então, estar a ser preparado para o mercado de trabalho. Você tem a formação acadêmica, em paralelo, você está a ser preparado para o mercado de trabalho, caso saia daqui para o mercado de trabalho, ou se vai para a docência, também tem seu espaço aqui. E isso é importante porque, bem, eu sou professor em Moçambique, no ensino técnico, e agora, se tudo correr bem, poderia passar para o ensino superior. E propostas como essas aqui, iniciativas como essas, podem ser replicadas lá, né? Talvez não seja de hoje para amanhã na JAM como esse, não seja um menino sozinho, mas com vários estudantes passando por essa experiência, podem replicar isso. E no laboratório também, eu acho que funciona como um meio de divulgação. Muitos acabam tendo interesse em cursos da universidade por meio de bolsistas que vão fazer trabalhos na comunidade, bolsistas que vão para o litoral, que vão mais para o interior, na educação, e vão chamando essa atenção, né? Porque percebem que são bolsistas, são da UFPE, ligados ao JAM, então projetam a universidade, divulgam a universidade por esse meio, né? E também
questão de liderança, né, que é muito importante. As equipes aqui são constituídas por vários membros, têm os líderes das equipes, muitos dos quais são também bolsistas, que estão a ser preparados, né, estão sendo preparados para assumirem posições de liderança desde já, e que eu acredito que é uma experiência que eles vão agregar, vão crescendo aqui e vão sair líderes já quase prontos, né, ou até mesmo prontos. Isso é algo que eu posso também, acho que é interessante replicar, né, formar lideranças em ambiente universitário, em laboratórios, por aí em diante. E essa questão da valorização do bolsista, né? Geralmente em Moçambique as bolsas ainda são muito escassas, mas buscando financiamentos, fazendo parcerias, é possível valorizar mais os bolsistas, caso isso seja replicado. Então é uma visão que eu vim ganhar aqui, que se não tivesse essa experiência, não teria essa visão, né? Porque eu acredito que a visão de das experiências que estamos tendo, então é uma visão que eu fui agregando, que eu, assim, na posição de bolsista, gostaria que outros bolsistas, talvez subiam a tutela um dia, subiam a orientação, pudessem ter as mesmas condições. Né? Acho que mais um cenário. Né? Alguns desafios, né, me faltaram. Eu lembro que a primeira coisa que o São Paulo me deu foi o manual técnico de referenciamento de imóveis urbanos. Se você tem que ter isso na mente. Aí são leis do Brasil, né? Eu tinha que ir buscando isso, ir e ao mesmo tempo que ia fazendo as atividades. Então, ligado a esse desafio, nós estávamos a desenvolver rotinas de trabalho. A equipe da educação não tinha rotinas assim bem definidas ainda. Muitas das pessoas Paulo já vinha desenvolvendo e foi nos integrando também, no desenvolvimento dessas rotinas, mas eram rotinas que tinham que atender aquelas normativas. Então foi um desafio, principalmente por serem normas que eu não estava familiarizado, mas eu acredito que atendi, assim, acredito que sim. E como não sou da área na graduação, fui formado de uma outra área, mais para a engenharia agrícola, então não tinha muito contato com as tecnologias, também foi um desafio que até agora eu digo que quando olho para mim, olho para outros estudantes que vieram na mesma condição, eu estou um passo à frente, né? Mas não teria dado esse passo à frente se não tivesse essa experiência aqui de trabalho já. Eu acho que é difícil resumir toda a experiência que eu tive aqui, é muito complicado, mas principalmente por ser uma situação que eu sei que entendo que é mais interessante para mim, né? E pronto. Vou terminar por aqui, acho que é tudo que eu queria dizer aqui. Bom, pessoal, agora temos Manu e Paulo. Vocês querem... Tem preferência para falar? Sabe? Acho que agora os 3 relatos... O Paulo é um pouquinho mais abrangente, né? Porque ele não vai ficar só na experiência da França, eu acho. Você tem mais redes, né? Mas eu e a Manu, a gente vai ficar um pouquinho mais restrito, né, Manu? Eu acabei peço desculpas que eu não preparei uma apresentação, eu sempre vou mostrar, né, com fotos, com tudo. Eles têm alguns pontos aqui para falar. Na verdade, eu pensei de falar brevemente de 2 experiências de mobilidade, né, que eu tive. Uma delas foi ainda na época da graduação, eu fiz mobilidade acadêmica entre universidades federais, né, isso em 2008. Então, na época, eu lembro até que eu tinha tentado uma bolsa do programa que tinha, até não sei se existe ainda, Zé, que tinha na geografia, que era para ir para países da América Latina, né, fazer, tipo, intercâmbio. Só que aí eles privilegiavam que estavam no último ano, estavam no penúltimo. Aí não deu certo com o seu seletivo. E aí eu tinha ido num congresso no Rio Grande do Sul, conheci o pessoal da UFAM, né, da Federal do Amazonas. E aí, quando terminou o processo seletivo, que não rolou de ir para a Argentina na época, eu falei, então já sei, vamos falar com o pessoal da UFAM, que tinha esse processo de mobilidade acadêmica. Aí eu fui para Manaus em 2008, lá eu fiquei 5 meses, então a ideia era conseguir um estágio, alguma coisa lá no INPA, né, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônica, Amazônicas. E aí já tinha passado o período digital e tal, eu consegui um trabalho numa fundação, tipo uma ONG,
E eu acho que esse processo para mim foi bem interessante porque primeiro que eu fiz disciplinas específicas da Amazônia, né, que existem lá e que não existem aqui. Então, por exemplo, lembro que ter contato, né, com, sei lá, geomorfologia fluvial dos rios amazônicos, por exemplo. Isso para mim já foi, assim, já tinha valido o período inteiro, só de uma disciplina, sabe? E aí também os campos que eu fiz, né, dentro da fundação em que eu trabalhei e também nas disciplinas, fez inclusive eu enxergar a totalidade da geografia, né, que até então eu trabalhava com geografia física, né, com climatologia e geomorfologia, e aí que eu guinei um pouco mais para as humanas, né, para análises mais territoriais. Assim. Então, assim, essa foi uma das experiências. Na época, infelizmente, foi sem bolsa, né, a mobilidade, então isso foi uma parte bem difícil, assim, mas ainda bem que eu consegui o estágio, que era remunerado. E eu acho que essa questão das condições financeiras para você executar uma mobilidade, né, um intercâmbio, elas são bem essenciais para você ter uma experiência mais plena, né. E aí, a segunda oportunidade que eu tive, mas depois eu fui para o Rio fazer o mestrado, mas daí tinha um caso um pouco diferente, e daí, questão de internacionalização mesmo, né, daí eu fui para a França em 2013, aí não tinha relação, né, com o laboratório ainda, nem nada, e foi uma bolsa de doutorado pleno no exterior, que era uma bolsa da CAPES, que ainda existe, né, que aí você não faz só um intercâmbio, mas a bolsa te remunera, a CAPES te remunera para você fazer a totalidade do seu doutorado em outro país. E aí eu fui fazer, né, então entre 2013 e 2018 eu fiz o doutorado, com 4 anos de bolsa. E aí, voltando às questões financeiras, o que eu achei interessante também como experiência, ter trabalhado em outros setores da sociedade francesa que não eram necessariamente a academia. Né? Então, durante o meu doutorado, eu também trabalhei como babá. E eu acho que isso, quando a gente está na área humana, em análises territoriais, você ter uma experiência como essa, dentro de uma família francesa, você começa a abrir seu espírito para muitas outras coisas, né? Que passam na ciência pela empatia, pela compreensão de outras realidades, ainda mais na geografia. Então, para mim, eu acho que é interessante também chamar atenção para essas experiências. Eu também trabalhei na biblioteca do Centro Pompidou, lá em Paris, que era a Biblioteca Pública da Informação, e eu trabalhava no balcão, assim, e eu atendia pessoas do mundo inteiro. Então, isso também, do ponto de vista de uma pessoa que era meio da geografia, meio da sociologia, meio da antropologia, isso foi muito rico, né, e estava para além da experiência acadêmica. Então, acho que isso é interessante, né, de reparar nesses processos de internacionalização, né, que a gente consiga sempre permitir, né, o lado acadêmico, o lado profissionalizante, o lado da pessoa ter um tempinho para vivenciar de fato essa sociedade da onde ela está imersa, né? E aí, do ponto de vista acadêmico, que foi interessante também, era ter esse espaço de acolhimento institucional, né? Que o Vitor comentou, acho que isso é muito importante, você ter algum lugar de acolhida, né? O professor também comentou, né? Pessoas que te acolhem fazem toda a diferença, assim. Então, acho que para pensar no laboratório, nesse processo de internacionalização, esses serviços de boas-vindas, de acolhimento, acho que faz a pessoa que chega a aproveitar muito mais a temporada dela, né, seja no laboratório ou fora do laboratório. Então, lá eu também pude contar com esse apoio. Do ponto de vista financeiro, na época, né, não sei como está a CAPES hoje em dia, mas eu lembro que ela custeava a bolsa, a passagem, um auxílio instalação, né, que era um montante que eles davam no primeiro ano para você pagar taxas, algum tipo de eletrodoméstico, alguma coisa assim. Bolsa, isso, e o auxílio saúde também, né, que era obrigatório você ter um seguro saúde no lugar. Então a CAPES pagava, né, esses valores, e a única condição que a CAPES dava era que no final do doutorado você retornasse ao Brasil para retribuir o investimento, né, que a sociedade brasileira tinha feito em você, né, ao custear tudo isso. Então, teve esse compromisso. A única coisa que quando eu terminei o doutorado, eu fiquei ainda mais 2 anos na França, né? Daí eu participei de outros projetos de pesquisa ligados a riscos, né? Risco tecnológico, social e ambiental, percepção de riscos em áreas úmidas. Então, isso também acho que é muito legal, porque uma vez que você está
em outro lugar, você começa a fazer redes, você começa a participar de outros processos seletivos. Mas, claro, né, isso para mim, no caso, foi uma experiência à parte, porque eu não estava no laboratório, então foi... Mas acho que dá para tirar algumas experiências legais para a gente considerar, né, aqui na questão do laboratório. E com relação, eu acho que um potencial, talvez, para o laboratório na questão de internacionalização, é que eu fiz o doutorado no exterior, e aí eu fiz totalmente lá, e depois eu tive que revalidar o diploma aqui. Mas existe também a possibilidade de cotutela de tese, né? Que você faz a sua tese tanto no país estrangeiro como aqui na Federal do Paraná, e você sai com 2 diplomas. Né? Então tem esses convênios que se fazem entre universidades. Eu lembro que na época até eu atualizei o convênio que tinha da minha universidade na França com a UFPL, mas aí o timing das reuniões de deliberação e tal, os convênios não deu certo. Então, mas eu lembro que na época eu atualizava esse convênio, por isso que eu não pude aproveitar, mas tinha essa possibilidade. Então, acho que o laboratório pode ser bem legal, né? Claro que envolve os programas de pós-graduação, mas o laboratório colocar como espaço de recepção em caso de cotutela de tese pode ser algo bem legal para o laboratório também. Mas aí uma questão também que na época eu me cobrava muito a questão da língua, né? Que a gente sempre quer ser muito perfeito na fala, no sotaque. E eu vejo como isso às vezes bloqueia as pessoas de irem para fora, né? Eu acho que a partir do momento que você considera que sim, você é um estrangeiro e você não vai falar igual às pessoas, você tira um peso de si e você vai, entendeu? E eu tenho, por exemplo, um colega lá de Manaus ainda que ele roda no Brasil, assim, ele roda o mundo, ele é uma referência assim, em vários países já do que ele faz. E ele tem um sotaque muito forte, e ele erra palavras, mas ele faz palestras do aquele TEDx, faz em tudo, mas ele vai, entendeu? Eu acho que a gente também, se cobrar um pouquinho menos, permite a gente fazer esses caminhos de internacionalização com mais leveza. Bom, e outro ponto que eu acho interessante da internacionalização foi o acesso, no meu caso, a acervos de instituições de outros países, né? Então, por exemplo, lá em Paris, eu frequentava muito o Museu de História Natural, né? A Biblioteca do Museu de História Natural, a Biblioteca Nacional da França e a Biblioteca de Etnografia, lá em Paris. E isso, tipo, eu entrei em contato com acervos sobre o Brasil, que o próprio Brasil não tinha, e lá tinha, sabe? Acervos históricos, tudo isso. Então, eu acho que essa troca de acesso, né, informações assim, em outros países é muito interessante também. E com certeza o Brasil tem muito a fornecer, né? E eu acho que isso foi um momento bem rico também da experiência. Eu não sei, falei mais do ponto de vista pessoal, mas acho que dá para dar algumas pinceladas da experiência. É isso. Obrigado, Manu.